Recentemente, o técnico português do Flamengo, Jorge Jesus, criticou os valores de venda do Reinier, jovem promessa flamenguista. Segundo as fontes, Reinier foi negociado com o Real Madrid por 30 milhões de euros. Mas será que Jorge Jesus realmente tem razão na sua crítica, que o Flamengo não sabe valorizar seus jogadores para vendas? Nesse vídeo eu listei as maiores vendas de jogadores até 20 anos nos últimos anos, para saber se realmente o Flamengo está fazendo um mau negócio ou não. Vamos conferir. Começando aí pelo sétimo colocado, que é justamente o Reinier, ao lado do italiano Moise Kean, que tem 19 anos e que também foi negociado por 30 milhões de euros. Ele saiu do Juventus da Itália e foi para o Everton da Inglaterra. Kean, o italiano de 19 anos, foi negociado no ano de 2019 e o Reinier nesse ano de 2020. Os dois estão aí no mesmo patamar, no mesmo valor de mercado, 30 milhões de euros. Em sexto colocado temos o Gabriel Jesus, que já disputou Copa do Mundo e saiu badaladíssimo em 2016 do Palmeiras, com o time campeão brasileiro e com o atacante brasileiro sendo campeão também olímpico. O valor de mercado negociado com o Manchester City com o Palmeiras foi de 32,75 milhões de euros, cerca de 121,1 milhões de reais. Na nossa quinta posição temos mais um flamenguista, Paquetá, que recentemente saiu uma notícia aí que Paquetá não se adaptou ao futebol italiano, não se adaptou ao Milan e que pode ser negociado. O Paquetá foi negociado no final de 2018 e início de 2019 por 35 milhões de euros, cerca de 147 milhões de reais na cotação daquela época. Em quarto colocado temos dois brasileiros, Rodrigo, ex-Santos, que hoje está no Real Madrid, e o Vinícius Júnior, também do Flamengo. Os dois foram negociados por 45 milhões de euros. O Rodrigo na época tinha 17 anos somente, e 45 milhões de euros correspondia a cerca de 172 milhões de reais. Na cotação de hoje seria o mesmo que 203 milhões de reais. Já o Vinícius Júnior saiu em 2017 por cerca de 45 milhões de euros. A cotação na época era de 153 milhões de reais. Então, empatado em quarto lugar está aí Rodrigo e Vinícius Júnior. Na terceira posição temos um holandês que nasceu em 1999 e atualmente tem 20 anos, o De Ligt. Foi vendido para o Juventus da Itália por 85,5 milhões de euros. Na cotação de hoje seria o equivalente a 389 milhões de reais. A segunda posição vai ficar com um craque português que realmente tem muito a oferecer ao futebol. Pelo menos suas atuações até agora têm despertado bastante otimismo aí no mundo do futebol. É o João Félix, português, que hoje tem 20 anos. O João Félix, na época com 19 anos, foi negociado por 126 milhões de euros. Na cotação da época, equivalia a 540 milhões de reais. E o jogador até 20 anos negociado por um valor astronômico, você já deve saber. É Mbappé, francês, que na época com apenas 18 anos, hoje tem 21, foi vendido ao PSG pelo Mônaco por 180 milhões de euros. Vocês têm ideia de quanto dinheiro é isso? Aproximadamente 674,7 milhões de reais. Ele foi o jogador mais jovem negociado da história do futebol mundial até então. Então minha conclusão é o seguinte: entre os 9 jogadores mais bem vendidos nos últimos 5 anos, o Flamengo tem 3 atletas. O Vinícius Júnior, quarto colocado dessa lista, Paquetá, o quinto colocado, e o Reinier, sétimo colocado. 3 promessas do futebol que estão aí no top 7 jogadores mais bem vendidos nos últimos 5 anos, até os 20 anos de idade. Ou seja, eu acho que o Jesus realmente exagerou, porque uma coisa é De Ligt valer 85 milhões de euros, João Félix valer 126 milhões de euros, ou Mbappé valer 180 milhões de euros. Visivelmente e muito visivelmente mesmo, esses caras parecem ter muito mais potencial para o futebol do que Reinier, Paquetá e Vinícius Júnior, pelo menos até o que mostraram até agora. Não vemos Vinícius Júnior sendo titular do Real Madrid. O Rodrigo é uma atuação ou outra que aparece ali no Real Madrid também. O Paquetá, hoje reserva do Milan, terceira opção. Vinícius Júnior não consegue ter atuações em sequência pelo Real Madrid. Reinier, 17 anos, jogou 10 jogos pelo Brasileiro. Ou seja, quando foram negociados, ou o Reinier, como é agora,
é realmente uma promessa. Não são jogadores estabilizados como Mbappé, João Félix e De Ligt, por exemplo, que são as 3 maiores vendas dos últimos anos com relação a jogadores até 20 anos. Talvez poderiam ser um pouco mais valorizados se esperássemos mais um pouco o Renier ficar mais maduro, por exemplo, né? Tipo como foi Neymar no Santos, que o Santos conseguiu segurar por 2, 3 anos ainda o Neymar, depois que estourou e só assim foi pro Barcelona. Tá, ok, mas no momento da venda, tanto Paquetá quanto Vinícius Júnior quanto o Renier eram meras promessas. Talvez sim poderiam ser negociados por um preço um pouquinho maior aqui ou ali, mas nada absurdo. Eu acho que Jesus exagerou com relação ao Renier. Ele não passa de uma promessa, ele tem 17 anos, muito potencial sim, verdade. Pode ser que valha muito mais, mas o cara fez poucos jogos no profissional, não sabemos se ele vai se habituar à Europa ou não, então o Real Madrid está fazendo uma aposta. E pela lista aqui a gente viu que Renier não está no mesmo patamar, por exemplo, de um Mbappé, de um De Ligt ou de um João Félix, que são os caras mais valiosos, né? Que são jovens ainda. Eu acho que o Jesus exagerou e o Flamengo faz sim bons negócios com seus jogadores da base. Então é isso aí, gostaram? Essa é apenas minha opinião, você pode discordar dela, claro. Comente aqui embaixo, se você tem alguma outra sugestão de vídeo, fique à vontade. Se inscreva no canal e vamos que vamos. Um abraço, valeu e fui!